também por espaço econômico, né? Olinda seria a devedora e Recife seria o credor. Este conflito, ocorrido em 1710, dá autonomia à cidade do Recife e é conhecido como Guerra dos Mascates. O pernambucano ele é conhecido como um povo muito lutador, então várias revoltas e batalhas aconteceram aqui. A Revolução Praieira, a Batalha dos Mascates, e várias outras aqui, a expulsão dos holandeses também, aqui no Monte Guararapes, é um marco histórico. No início do século XIX, nos anos de 1817 e 1824, acontecem a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador. A primeira reivindicava a independência com relação à coroa portuguesa. A segunda, após a declaração da independência do Brasil, lutava contra o autoritarismo do governo de Dom Pedro I. Havia também forte influência maçônica no movimento. Ambas as revoltas foram sufocadas, mas fortaleceram os ideais da Revolução Francesa de combate às injustiças e desigualdades sociais. Entre os revoltosos mais ilustres da Confederação do Equador estava Frei Caneca. Com a rebelião controlada pelas forças do governo, ele foi condenado à morte e fuzilado publicamente. Acho que o Frei Caneca ele lança com as suas ideias e com sua luta já ideias que se aproximam muito desse entendimento que a gente tem hoje de democracia, né? E o que era muito interessante é como os padres foram importantes nesses movimentos libertários que aconteceram aqui em Recife, que fica até difícil a gente pensar isso hoje, no momento atual. Então, desses movimentos como Confederação do Equador, o movimento de 1817, a gente sempre tem essa participação crítica, não é? E esse envolvimento em termos até de ação do Frei Caneca. Entre a segunda metade do século XVIII e a primeira década do século XIX, o Recife era uma cidade marcada pelo escravismo. Nesse período, a população escrava era maior que a de homens livres. Os africanos não trabalhavam apenas nos grandes engenhos de açúcar. Eles faziam a carga e a descarga das embarcações que abasteciam as atividades mercantis do Recife. A escravidão urbana era tão intensa quanto a rural. E a questão da escravidão até hoje também é essa questão da história que a gente viveu e da memória que a gente construiu em cima dessa história. Então, o preconceito contra o trabalho manual, o preconceito racial, uma mentalidade aristocrata que está muito presente dentro da história da cidade. Embora a cidade tenha mudado economicamente, embora a cana-de-açúcar hoje se encontre numa grande crise, mas aquela memória dos tempos da riqueza, dos tempos dos falsos, do tempo da escravidão, ainda permanece muito presente na história do Recife. Na segunda metade do século XIX, Recife era a terceira maior cidade do Brasil, com aproximadamente 50 mil habitantes. A agroindústria açucareira, um setor de serviços significativo, e a exportação de algodão para o mercado europeu sustentavam a economia pernambucana. É nesse período que a cidade passa por importantes mudanças na vida social e urbana. A população escrava diminui e os serviços públicos se modernizam. Em 1870, é aberta a estrada de ferro Recife-Olinda-Beberibe. Alguns anos depois, são inaugurados os serviços telegráfico e de telefonia manual. O Recife se preparava para entrar no século XX, com todas as conquistas e contradições sociais que lhe marcaram o período imperial. Esse aqui é o Teatro Santa Isabel, é o maior teatro que a gente tem aqui na cidade. Um teatro bem bonito e acho que ele
que ele marca mesmo essa formação aqui da nossa cidade, com essa característica de ter tantos elementos e tantas culturas, tradições envolvidas. Um projeto do engenheiro francês, Voltier, tem mais de 150 anos. Bom, e é um dos cartões postais mais bonitos aqui da cidade. Além das apresentações artísticas comuns a qualquer teatro, isso aqui também foi sede de grandes discussões e grandes debates assim, entre os intelectuais da época. Joaquim Nabuco mesmo foi um dos que usava isso daqui para apresentar suas ideias abolicionistas. Joaquim Nabuco ele simboliza uma ambiguidade que está muito presente no intelectual pernambucano, vamos dizer assim, ligado a famílias da cana-de-açúcar, aristocracia, mas ao mesmo tempo com ideais libertários. Em relação às imagens que nós temos aqui da cidade, novas ou antigas, isso tem uma importância muito grande para a gente estar conhecendo o nosso passado, conhecendo o nosso lugar, né? O que o Franz Post fez aqui, muitos hoje continuam fazendo com outras tecnologias. Hoje a gente não faz mais no lápis, não é mais na aquarela e tal, mas está fazendo ainda registro fotográfico disso aí. Teve uma série de fotógrafos aqui que começaram a fazer essa história, esse registro aí que é tão importante para a gente. O Benício é um deles, né? Que é um cara que marcou a história da cidade, assim, por conta desse trabalho dele, voltado para o Rio, para as pessoas, para a cidade, para o dia a dia. O trabalho dele está entre 1890, 1880 até 1950. Então, é um período bastante grande e com um acervo aí bem importante, bem vasto aí da cidade. O Capibaribe tem uma importância muito grande para a cidade. O Rio está dentro da vida, da realidade das pessoas aqui, desde que se tem registro, assim. A nossa geografia, a cara da nossa cidade, a nossa arquitetura, tudo é meio desenvolvido a partir dele e dos alagados do rio, né? Desse encontro com o mar aqui. É engraçado lembrar que isso aqui foi um canal de transporte mesmo, e tráfego de muita gente. Muita gente utilizava o rio antigamente para vir, sair lá do interior do estado, para vir aqui para a capital, ou seguir para outras capitais. É muito triste você ter que imigrar pela necessidade em outra cidade, respirar outro tipo de ar, outro oxigênio. São tantos severinos ingênuos. Me sinto nessa cidade grande, um homem primata. Estou morrendo de saudade de Nazaré da Mata. Como bem descreveu o geógrafo Josué de Castro, o rio Capibaribe comanda a vida das pessoas que vivem nas suas margens. É dos manguezais e do fundo de suas águas que as populações ribeirinhas, os severinos, retiram seu sustento. A grande ameaça ao velho Capibaribe é a degradação ambiental. Os mangues do Capibaribe são um paraíso do caranguejo. Se a terra foi feita para o homem, contudo para bem servi-lo, também o mangue foi feito especialmente para o caranguejo. Tudo aí foi ou está para o caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive nela. Por outro lado, o homem daí vive para pegar caranguejo, chupar-lhe as patas, comer-lhe a sua carne feita de lama. O que o organismo rejeita, volta como detrito, para a lama do mangue, para virar caranguejo outra vez.
pessoal fala muito que o rio Capibaribe e o rio Beberibe, dentre outras coisas, o principal seria que eles se unem aqui para formar o Oceano Atlântico. Aqui se dá origem ao Oceano Atlântico. Isso é uma frase que é muito repetida aqui, meio em tom de brincadeira, mas nem tanto, eu acho. São muitos os patrimônios que Pernambuco, e em particular o Recife, deram ao Brasil. Da arquitetura, com seu casario do centro histórico, até a produção intelectual e artística. As obras de Josué de Castro, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire e João Cabral de Melo Neto nos ajudam a entender melhor a civilização brasileira. A grande dificuldade de uma cidade assim que tem uma história mais longa é como ela se relaciona com a sua tradição. Existiram muitas gerações que foram totalmente contra as tradições. Né? E como nós estamos vivendo hoje num mundo totalmente fragmentado, então está havendo uma retomada das tradições. Então, o imaginário do Rio, o movimento Mangue Beat, ele tenta justamente fazer essa ponte, aliás, inclusive muito bem feita, entre a tradição musical, cultural pernambucana, recifense, e toda essa mudança que está havendo com a globalização. Então, o movimento Mangue Beat, ele faz justamente esse diálogo entre o tradicional e o moderno, ou o pós-moderno, né, que a gente já fala no pós-moderno. A relação da cidade com o meu trabalho foi muito importante nisso, porque eu vi que eu fotografando essas pessoas, que de certa forma são a minha imagem também, fotografando esse lugar, é que eu estou me achando e estou me apresentando através do meu trabalho. A partir do momento que eu vi isso daí, para mim foi um salto incrível assim, que eu dei para me reconhecer nas coisas, me reconhecer aqui nesse lugar, nessa cidade e nessas pessoas daqui, que vivem aqui. E nessa história tão interessante aqui, uma história da formação da cidade, da formação do Recife. A história do Recife tem no Cais do Porto um de seus grandes cenários. Ele é um símbolo da formação da sociedade e da cultura do povo pernambucano. O Recife é uma das metrópoles brasileiras que estabelece um forte diálogo com o passado e com outras culturas. As marcas desses encontros e desencontros estão no seu patrimônio arquitetônico, nas suas manifestações culturais, na pobreza e na riqueza de sua gente. O Recife e os recifenses têm muitas outras histórias para contar. Brasil, um país de todos. O Rio de Janeiro é uma metrópole de muitos contrastes. A beleza natural da cidade e a ocupação urbana descontrolada, o moderno e o antigo, a riqueza e a pobreza, o morro e o asfalto, são extremos que convivem e se tocam diariamente. Há séculos, suas contradições e antagonismos sociais se misturam à exuberante paisagem. Vamos conhecer um pouco da história do Rio de Janeiro, cidade que já foi capital da colônia, do Império e da República Federativa do Brasil. Eu me chamo Amélia Lacombe, eu sou professora, nasci no Rio, na Gávea, e moro aqui desde sempre. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma história longa, tem mais de 400 anos, tem muito para se contar.
Depois de Paris, o Rio de Janeiro é a cidade mais fotografada, desenhada, pintada do mundo. O Rio de Janeiro por quê? Provavelmente por causa dessa abençoada Baía de Guanabara. Acho que o primeiro impacto que esses descobridores, dessas primeiras pessoas que chegaram aqui, foi a imensa beleza que ao longo da história e até os nossos dias impressiona o visitante, impressiona quem chega. A história do Rio de Janeiro começa na Baía de Guanabara. Em 1502, chegou por suas águas a primeira expedição enviada pelos portugueses. Pão de Açúcar é a porta de entrada da Baía de Guanabara. É um alisar, é um marco. Nessa época, Portugal se aventurava ao mar em busca de novos mercados e mercadorias. Quando os portugueses aqui aportaram, eles acreditavam ser a Baía a foz de um rio. Como o mês era janeiro, batizaram o lugar de Rio de Janeiro. Vamos imaginar o que eles viram, porque a natureza da Bahia não estava ainda adulterada pela civilização. Uma natureza cheia de pássaros, cheia de animais. Primeiro alojaram-se os jesuítas com a função de catequizar os nativos. Depois chegaram os colonos interessados na exploração de riquezas naturais e para isso utilizaram a mão de obra indígena. Assim, nosso território foi ocupado e se iniciou a extração do pau-brasil. Somos hoje denominados brasileiros porque era assim que os portugueses apelidavam os comerciantes de pau-brasil no século XVI. O contato entre europeus e indígenas levou ao extermínio as populações nativas da região. Ao longo do tempo, desapareceram muitas tribos, como os tupinambás, tamoios e tupiniquins. Os portugueses demoraram muito a morar na cidade. Eles começaram a chegar em 1502, depois voltaram em 1504, mas só com Martim Afonso de Sousa, em 1530, é que se começou a ocupar a cidade. E o Morro do Castelo era dentro da enseada, cercado por terrenos alagadiços, era bem apropriado para ser um castelo. O que é um castelo? Um castelo não tem nada a ver com um palácio. Um castelo, o nome vem da palavra latina castrum, que quer dizer fortaleza. Então eles afortalezaram o morro e lá dentro, imediatamente, os primeiros colonizadores de fato nossos, que foram os jesuítas, plantaram lá a sua igreja, seu convento, e começaram a ensinar as pessoas. Mas outros europeus começaram também a frequentar a Baía de Guanabara de olho nos produtos tropicais. Os franceses já começaram a vir ao Brasil, a frequentar a costa do Brasil, desde o comecinho, logo após as descobertas. Começaram negociando com os tamoios, que eram os índios que viviam no Rio de Janeiro, trocando mercadorias por pau-brasil, por outras coisas. E como a costa, no começo da colonização, era muito desguarnecida, virou alvo fácil desses navegantes, desses corsários. O pau-brasil serve para tintura importantíssima de tecidos. Na época, as fábricas de Bruges, de Gand, usavam muito pau-brasil. Então, provavelmente, a França veio atrás dessa tinta preciosa. Os invasores se estabeleceram na atual Ilha do Governador, expandindo seus territórios. Em 1560, fundaram a França Antártica. A ideia de estabelecer aqui uma sede, uma base da monarquia francesa estava associada também à falta de razão, do ponto de vista dos franceses, para que o mundo, para que a América estivesse dividida entre espanhóis e portugueses. O rei da França dizia que não sabia a cláusula do testamento de Adão que tinha dividido o mundo entre franceses e espanhóis, entre portugueses e espanhóis. A ocupação durou até 1567, quando os franceses foram combatidos e derrotados por Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá. Durante o período de ocupação, em 1565,
Com a necessidade de defender e melhor ocupar as terras, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. O nome era uma homenagem ao rei Dom Sebastião de Portugal. A data da fundação do Rio de Janeiro é a data justamente em que Estácio de Sá se estabelece aos pés do Morro Cara de Cal. Estácio de Sá, como a gente sabe, morreu com uma flechada no rosto durante essa conquista, mas conseguiu efetivamente se estabelecer e estabelecer uma base colonial no Rio de Janeiro. No primeiro momento da colonização, o primeiro investimento foi no estabelecimento de engenhos de açúcar, né? A primeira riqueza do Rio. Acho que até hoje a gente tem aí bairros que lembram esse passado distante, o Engenho Velho, o Engenho Novo, o Realengo, né? Real Engenho, são nomes que remetem a essa primeira base comercial econômica do Rio de Janeiro. Mais tarde, com a expansão do Brasil na direção do oeste, né, com a conquista das Minas Gerais, com as entradas e bandeiras, quando se verifica, quando aparece, já no século XVIII, quando aparecem as minas, aí o Rio se torna também o porto escoador dessas riquezas para o mundo. Para escoar a extração mineral e receber produtos importados da Europa, abre-se a primeira estrada do país, que ligava Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro. Em 1763, a cidade se tornou a nova capital do Brasil e Portugal elevou a colônia à condição de vice-reinado, período que vai de 1763 a 1808. O Rio se transformava no principal centro urbano do país. Para se tornar capital, o Rio de Janeiro passou por profundas reformas. E na conquista do espaço urbano, grandes áreas foram aterradas para abertura de ruas e logradouros públicos. Duas construções da segunda metade do século XVIII são símbolos da cidade até hoje. Os Arcos da Lapa, antigo aqueduto da Carioca e responsável pela distribuição de água, e o Paço da Cidade, então sede do novo governo. Gomes Freire foi o primeiro grande prefeito do Rio. Claro que ele não foi um prefeito, ele foi um governador. Mas dentro desse contexto de fazer do Rio de Janeiro a capital do reino, do vice-reino, ele procurou fazer uma série de aterros, ele procurou fazer uma série de embelezamentos, ele procurou fazer as ruas, porque antigamente era muito complicado, todo o problema de esgoto, todo o problema de água, por conta dos alagadiços que havia e dos morros e morretes. Então, foi uma época importantíssima para o avanço do Rio de Janeiro, no momento que se decidiu que ele fosse a capital. O Paço Imperial é uma grande referência para a cidade do Rio. Ele foi sede do vice-reinado. Depois, em 1808, virou espaço nobre da capital com a chegada da corte portuguesa, que fugia das investidas de Napoleão Bonaparte sobre Portugal. Aqui no Paço Imperial, D. João VI foi coroado. Aqui foram coroados também dois imperadores, D. Pedro I e D. Pedro II. Eu sinto que aqui está o início da minha cidade. Aqui está o início do Rio de Janeiro. O início moderno. Porque o Rio de Janeiro vem, esses séculos XVI, XVII, XVIII, ele vem se amoldando na medida do possível. Mas Portugal não sabia o que era o Brasil. E a partir do século XIX, o Brasil é Portugal e Portugal é brasileiro. Então muda completamente. E isso muda pela entrada no Rio de Janeiro. Com a mudança da corte para a cidade e o capital arrecadado pela abertura dos portos, o Rio de Janeiro cresceu e se remodelou. Foram construídos o Jardim Botânico, a Escola de Música do Conservatório Nacional e teatros. É nesse período também que o Rio ganha uma biblioteca trazida pela família de Dom João e passa a circular o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Preciso pensar que numa cidade que, se eu não me engano, tinha em torno de 20 mil habitantes,
a chegada de 15 mil novos habitantes com hábitos e com costumes e com suas famílias e com seus objetos, enfim, com seus desejos, alterou de forma completa, total, a vida dessa cidade. A população carioca passou a seguir mais de perto os padrões europeus. Mas, já nessa época, eram marcantes os antagonismos sociais, a pobreza e a exclusão que persistem até hoje. O Rio era uma cidade escravista. Primeiro, você ter o documento é fundamental. E a Biblioteca Nacional, ela é a mãe dos documentos no Brasil. Cada vez mais cabe incentivar a pesquisa, na medida em que é mais fácil as pessoas que moram aqui descobrirem essa documentação, porque essa documentação não é uma documentação só. Quando a gente fala Biblioteca Nacional, pensa em livro. E a biblioteca dispõe de mapas, ela dispõe de microfilmes de todos os jornais do país, ela dispõe da informação de periódicos. É uma gama tão grande de informação que é preciso que as pessoas venham para conhecer e aí então se intrometam nesses túneis de tempo. Essa biblioteca é uma preciosidade. É uma biblioteca estranhamente europeia na América do Sul, posto que grande parte do seu acervo foi trazido por D. João VI, que conseguiu ser rei de Portugal, Algarve e do Brasil também. As melhores imagens do Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro joanino, estão nos quadros, nas pinturas dos viajantes do Rio de Janeiro de Dom João e do reinado de Pedro I, né? Tanto nas gravuras do Debré, do Rugendas, enfim, de outros tantos viajantes, você tem aquela paisagem colorida do centro da cidade, tomada pelos escravos, tem evidentemente as coisas dramáticas da escravidão, enfim, você tem... É uma paisagem mista, muito africana ainda, né? Porque esses escravos estão chegando, mas é uma paisagem essencialmente colorida. Com a independência, a cidade tornou-se o centro político do país. Enquanto transcorria a agitada vida política, marcada pela promulgação da primeira Constituição, a abdicação de Dom Pedro I e a implantação da regência, a economia prosperava com o café. Seu cultivo se espalhou por diversas regiões e pela periferia da cidade do Rio de Janeiro. Então, com a independência, há um atrito com os portugueses, há guerra na Bahia, há enfrentamentos no norte, etc. Mas no Rio de Janeiro você tem uma certa unidade em torno de Dom Pedro e tem também dentro da cidade uma manutenção de alguns hábitos que o Dom Pedro tinha desde o tempo do seu pai. Ele também era um homem que adorava ir ao teatro. Durante o Segundo Império, o Barão de Mauá, encantado com a indústria britânica, fundou um banco e passou a investir em fábricas no Rio de Janeiro. Seus investimentos trouxeram para a cidade infraestrutura urbana como encanamentos de água, esgoto e iluminação a gás. Nessa ocasião, é construída a Estrada de Ferro Pedro II, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. É verdade que o país ainda era um país de escravos e isso Dom Pedro não conseguiu reverter, apesar das leis que foram sendo votadas, né, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, enfim. Essas leis ignoravam o problema da escravidão, mas não apagavam aquela marca terrível que refletia de forma negativa sobre a imagem do Brasil lá fora. Cada pedra do passo responde por muito do que já passamos. Aqui, de uma das salas, cuja sacada estava aberta ao povo, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Em 1888, a princesa Isabel decreta a abolição da escravatura no Paço Imperial.
o trabalho escravo já não se adaptava às exigências da nova economia capitalista e era forte a pressão abolicionista e a resistência escrava. O Rio passou a receber os escravos libertos que abandonaram as cidades vizinhas e outras regiões do Brasil. Essas pessoas foram morar nos morros e zonas periféricas da cidade. O episódio da abolição reforça e reafirma os ideais republicanos que tomavam conta da vida social do país. Em 1889, é proclamada a República do Brasil. O prestígio do Brasil caiu um pouco com a proclamação da República. Há um esforço de criar uma imagem positiva para o Brasil. Quem vai levar esse projeto a cabo vai ser o presidente Rodrigues Alves. Esse presidente, um paulista de Guaratinguetá, escolheu para prefeito do Rio de Janeiro Francisco Pereira Passos. Foi um governo que mudou essencialmente, estruturalmente a cara do Rio. Logo nos primeiros anos da República, o Rio de Janeiro passa pelo maior processo de urbanização e saneamento de sua história. Foi a partir de 1903 que o prefeito Pereira Passos promoveu o episódio conhecido como Bota Abaixo, projeto urbanístico que derrubou morros, aterrou, abriu ruas, avenidas e conectou dois extremos da cidade. Se demoliu muito do Rio Antigo para abrir uma avenida que ligasse a Avenida Beira-Mar, ali na Igreja de Santa Luzia, né, ali no centro, até o porto de Mauá, até a Praça Mauá. Havia um obstáculo enorme nessa ligação, que era o Morro do Castelo, que foi onde nasceu a cidade. E o Morro do Castelo, muitos dizem que foi removido, eu digo que foi destruído, porque tinha de haver outros meios de se fazer uma avenida que fosse larga, ampla, espaçosa, mas que não precisasse eliminar o berço da cidade do Rio de Janeiro. Essa transformação era para dar ao Rio uma cara de uma capital europeia, para fazer o Rio mais atrativo. O Rio civiliza-se, era o slogan desse movimento.